Então, nós saímos da lógica, que é aquilo que nós fazemos diariamente sem nem perceber, e nós vamos utilizar essa base da lógica para ir para a lógica de programação. Então, quando nós falamos de lógica de programação, nós estamos falando sobre o passo a passo, o encadeamento lógico para o desenvolvimento, para a execução de um sistema. Esses passos nós chamamos de instruções. Então, se eu estivesse ensinando alguém a escrever uma carta, eu diria: pegue o papel, pegue a caneta, escreva a carta, coloque no envelope e assim por diante. Então, essas nada mais são do que instruções para que alguém execute uma tarefa ou um processo. E o que você faz então para dar instrução a alguém? Vamos para um outro exemplo. Imagine uma mãe que está instruindo o seu filho a ir ao supermercado. E ela diz o seguinte para ele: filho, se o preço do leite for menor que R$ 5, então você compra o leite, tá? Agora, se ele for maior, você não compra, tá? Então, se o preço do leite for menor que R$ 5, você compra, se não, você não compra, certo? Muito bem. Então, o menino chega ao supermercado e quando ele chega lá, ele inicia, ó, ele inicia a execução das instruções que a mãe dele deu a ele. Ou seja, ele executa as regras determinadas pela mãe, certo? Então, o primeiro passo é ele verificar qual é o valor do leite. Ele identifica então se o valor do leite é maior ou menor que R$ 5. E isso faz com que ele determine se ele compra ou não compra o leite. Em um sistema, ou seja, na linguagem de programação, nós também vamos precisar dar instruções para que o programa execute ou não determinada ação. Então vamos seguir. É importante frisar que uma instrução, uma ordem, de forma isolada, não permite realizar o processo completo. Para isso é necessário um conjunto de instruções colocadas em sequência lógica, como nós vimos no exemplo do suco de laranja, do sorvete e assim por diante. Então, de nada adianta a mãe dizer para o filho verificar o preço do leite, mas não determinar o restante das instruções. O filho vai olhar, ver que o preço está em promoção por R$ 3,99 e vai embora. Também não adianta ela dar uma instrução em uma ordem errada. Se dizer para ele comprar e só depois disso verificar o valor, talvez ele compre um leite por R$ 10. Por isso, é necessário um conjunto de instruções que sejam colocadas em sequência lógica, que façam sentido e que tenham começo e fim, tá bom? Então, aí será que na sua cidade o filho compraria ou o filho não compraria o leite? Bom, aqui na minha cidade, ele com certeza não compraria o leite, porque tá caro. Mas pode ser que aí na sua cidade o filho compre, né? Isso porque o preço do leite é uma variável. Ele muda conforme a marca, conforme o dia, conforme a cidade, talvez por conta de uma promoção e assim por diante. Então, seguindo o mesmo exemplo, vamos substituir o leite para o que nós chamamos de variável
e nós vamos nomeá-la de var leite, certo? Então, o leite agora é o var leite. Então, ao verificar o preço do leite, o filho determina que ele tem o valor de 5,20. Então, essa variável de leite, a var leite, ela recebeu o valor de 5,20. Ele foi atribuído a essa variável. Este valor foi atribuído a esta variável. Então, var leite é igual a 5,20. E com o valor desta variável, ele determinará se ele compra ou não o leite. Então, essa representação da nossa sequência lógica que nós vimos aqui, através desse fluxo, nós chamamos de algoritmo, que é a representação de uma sequência finita. O que é finita? É que tem fim. Então, ela tem um começo e um fim. Então, é a representação de uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Então, sempre uma sequência lógica terá início e fim. Algo fará ela iniciar e algo fará ela terminar. No nosso exemplo, a sequência só iniciou quando o filho chegou ao mercado e só terminou ao comprar ou não o leite. Ele executou a tarefa que foi determinada pela mãe, seguindo todas as suas instruções, que teve início e fim. Então, os algoritmos eles podem ser representados pelo diagrama de bloco, que nós vimos aqui, ou pelo pseudocódigo, que é, na verdade, essas instruções são as mesmas instruções em forma de texto. Então, receba o valor do leite. Se o valor do leite for menor que 5, compre o leite. Se o valor do leite for maior que 5, não compre o leite. Isso aqui é um algoritmo. Isso aqui também é um algoritmo, representados de formas diferentes. Então, voltando à nossa pergunta inicial, o que você faz para dar uma instrução a alguém ou a um sistema? Bom, você dá a ele uma sequência de regras através de comandos específicos. Então, se for menor, então compre, se não, não compre. Então, regras e comandos são ditos, são expressados através do que nós chamamos de linguagem. Quando a mãe dá a instrução ao filho, ela dá essa instrução usando o seu idioma, ou usando o braille, ou seja lá qual for a sua linguagem, sua forma de comunicação. Então, uma linguagem nada mais é do que a forma de comunicar algo. Quando a gente pensa em um sistema, as instruções já não são mais expressadas pelo idioma da mãe, né? Por alguém, e sim pelo, vamos dizer assim, o idioma do sistema, ou seja, pela linguagem de programação que aquele sistema entende, que aquele sistema conseguirá compreender, interpretar e processar para cumprir com as regras que estão sendo a ele determinadas. E quem determina o sistema, as instruções, as regras que ele deverá executar é o desenvolvedor, através dos comandos que existem em uma determinada linguagem. Então não adianta a mãe falar para o filho pay, de comprar, em inglês, se o filho não entende inglês. Ela tem que falar compre, né? Da mesma forma, num sistema, nós temos que instruí-lo conforme a linguagem que esse sistema entende. E qual é, então, a linguagem que o SAP entende? Que é o sistema que nós queremos trabalhar, né? Nós queremos todas aqui trabalhar com SAP. Qual é a linguagem que ele entende? É a linguagem ABAP. Então, ABAP é a linguagem de programação que o desenvolvedor ABAP utiliza
para dizer, para instruir ao sistema SAP qual a ação, qual a tarefa que ele deve executar. Então, vamos finalizando esta aula. E aí vocês têm mais dois exercícios, que é escrever algoritmos para comer bombom ouro branco de uma caixa de bombons Lacta e determinar se um aluno foi aprovado ou reprovado, considerando a média de 5 para passar. Tire uma foto, poste nos stories do Instagram e marque o Above for Girls de pelo menos uma das sequências acima, não abaixo. E para finalizar, eu vou deixar aqui mais um desafio para você. Comece a perceber a lógica nas suas decisões diárias, imaginando como elas seriam representadas por algoritmos. Se puder, escreva-as. Pratique, treine a sua mente. Essa é a base de todo o trabalho como desenvolvedor, seja ele ABAP ou de qualquer outra linguagem. Então é isso, garota. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte de lógica, lógica de programação. A gente está vendo aqui de uma forma superficial, mas se aprofundem aí no tema porque é super importante. Beijão e até a próxima aula, garota.